Boa tarde. Boa Hoje é tarde. dia, estamos em 15 de janeiro de 2022. É o primeiro psicodrama público que nós fazemos este ano, logo após o recesso das festas de fim de ano. Hoje tivemos a Andréia Cláudia de Souza dirigindo um psicodrama sobre um novo tempo, remetendo a justamente a data que nós estamos, de mudança de ano, de mudança de etapa de pandemia, eu diria, né? Porque não terminou. E muito foi um psicodrama sui generis, porque teve um aspecto poético, pelo que eu consegui ver, mas deixo para comentar mais um pouco mais tarde. E vou pedir, em primeiro lugar, para a Andréia mesmo dizer para nós um pouquinho como foi a sequência, contar como foi a sequência do psicodrama, como terminou e como se desenvolveu, para o nosso registro e depois comentários. Por favor, André. Muito bom, muito honrada, né, de ter começado, de abrir o Psicodrama Público de São Paulo esse ano. Então, é um lugar que nos orgulha também, né? Então, a proposta desde o início trabalhar com a Sandra também. Quero começar dizendo isso, a gente começou sem saber, então, é, é muito bom ter alguém junto, a Gelsi que veio para anfitriã e a Sandra que veio de suporte, porque é muito interessante que mesmo quando não aparece tanto, a gente saber que tem alguém que a gente pode contar, que se a gente se enrolar, tá ali, né? Então, poder entrar nos personagens e poder dar força. Mas a surpresa é que o grupo conduziu também, né? A gente não precisou grandes coisas. Então, a gente usou um recurso de imersão na galeria, vou tentar colocar aqui só para vocês sentirem o que é. A gente foi apresentando as pessoas neste quadro. Então, cada um foi se apresentando, e a gente teve essa oportunidade de cada um falar um pouquinho, fazer uma audiodescrição a partir deste quadro, né? Isso foi um aspecto interessante que eu gostaria, inclusive, que depois quem participou comentasse, que foi o nosso aquecimento. Ele demorou um pouquinho mais do que eu queria, mas a gente teve a oportunidade de ouvir os 24 participantes que estavam aqui hoje, então eu acho que isso também, de alguma forma, foi integrando este grupo e dando espaço para que a gente pensasse. Depois a gente pensou mais racionalmente no tema, novo tempo, e as pessoas foram trazendo várias palavras nas suas apresentações, e dessas, os personagens que surgiram, que depois surgiram os personagens que estavam nessas descrições. Então, eu vou ler o nome dos personagens, que vai dar para vocês sentirem. Esperançar, crepúsculo, impermanência, velhice, produtividade, intimidade, desilusão, renovação, novas ilusões, agradecer, tristeza, luz e vida. No final, a gente retomou e fechou com a Sandra trazendo a vida, e um dos participantes propôs o conjugar esses verbos. O que eu queria contar, Gelsi, assim, de especial da minha surpresa, foi do Crepúsculo, porque ele estava vindo com uma pegada poética e bonita do Crepúsculo, mas ele também tinha este outro lado que eu não senti necessidade, eu pensei em fazer um personagem um pouco mais forte do Crepúsculo, que é aquela hora que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Meio caótica, mas a próprio grupo trouxe, depois retomou, que também é tristeza, não é só bonito, né? É um belo, mas é um belo que traz essa virada, né? Então, para mim, fica o Crepúsculo como imagem do trabalho, esse momento de virada. Enfim. Obrigada, André. Depois no final você fala mais um pouquinho. Vamos agora aleatoriamente perguntar para a Leide
você liga o seu microfone e fala para a gente como você viu esse psicodrama, como você sentiu esse psicodrama. Acho que foi bastante leve, né? Isso eu acho que eu acho bem gostoso, né? Quando a gente tem essa oportunidade de ter um espaço em que a gente vem e se sente acolhido, mas também sente uma leveza, né? Como a Andrea falou, acho que o grupo fez o psicodrama acontecer, né? Eu acho que isso é o mais bacana, assim. Eu achei muito legal a ideia do aquecimento usando um recurso aí tecnológico, né? Acho que a gente está nesse momento de fazer o psicodrama aqui no online, e aí a gente tem que usar esses recursos ao nosso favor. Então, achei muito legal a ideia do quadro. Eu acho que foi divertido a gente se ver como um quadro, também a gente se autodescrever, isso foi muito bacana, porque eu acho que já traz um pouco desse sentimento de quem somos nós, mas também de como que a gente está vivendo, né? Então, isso foi muito, muito rico mesmo. E como tão naturalmente surgiu a questão da ação dramática, assim, né? A partir das palavras, e o grupo conseguiu se expressar a partir dessas palavras. Então, isso também foi muito natural, assim, isso para mim foi bem, bem interessante. E quando o colega pede para a gente, então, como eu comentei, né, conjugar cada palavra, cada expressão que a gente trouxe, isso para mim trouxe a noção do coletivo, que eu acho que é o que o psicodrama traz, né? Então, cada um trouxe sua palavra, quando a gente escolhe uma palavra, acho que também diz muito da gente, mas quando a gente começa a conjugar como eu entristeço, tu entristece, nós entristecemos, a gente traz para um coletivo que é uma proposta forte do psicodrama, né? E o grupo, naturalmente, aí sob a direção, né, de vocês, tomou esse tom do coletivo. Então, acho que foi bonito assim, e poético mesmo, né, como a Andrea trouxe, né, quando ela fala do crepúsculo, mas também todos os sentimentos. Eu acho que a gente deu um tom poético, artístico, né, com música. Eu acho que isso mobilizou também o grupo, né? Acho que a música mobilizou todos esses sentimentos. Isso foi muito bacana. E o compartilhamento também muito sintético, mas ao mesmo tempo muito sentimental. Eu acho que foi um psicodrama muito com muitos sentimentos, né? Eu acho que isso é legal para a gente começar o ano. O tema era um tema forte, né? Que é um novo tempo, mas que bom que esse novo tempo veio recheado de sentimentos, né? Eu acho que isso faz a gente ter esperança, como alguém trouxe aqui sobre a palavra esperançar. Se a gente começa esse novo tempo com esse tanto de sentimento, é muito bom. Então, assim, acho que é isso, assim, a riqueza do aquecimento, como com essa ferramenta tecnológica, né, que a gente viu aqui, imersiva, dos quadros. Depois o grupo trouxe, a partir da música, né, conseguiu trazer uma ação dramática e cheia de sentimento e muito poética. E desse individual de cada um, a gente conseguiu coletivizar aí demandas para esses novos tempos e depois compartilhar aí como cada um se sentiu, e eu acredito que todo mundo saiu leve, e eu acho que isso para um psicodrama público, num sábado, como alguém disse aqui, eu nem conhecia a maioria das pessoas que estavam aqui, mas a gente se vê amigo, e eu acho que isso diz muito dessa leveza, sabe? A gente sai com sentimentos bons, saber que temos sentimentos e desafios difíceis, mas que nós temos aí esperanças, né, e outros sentimentos. E podemos ter sentimentos diversos e conjugar de diversas formas. Eu vi um pouco assim, acho que para mim isso ficou bem impresso, é isso. Que bom, muito obrigada, porque você fez um panorama geral mesmo do ponto de vista, né, de quem está participando, quem não está conduzindo e tal. Então você fez um panorama geral muito analítico e ao mesmo tempo sintético. Muito obrigada, Leite. Sua participação foi muito importante durante todo o psicodrama e agora na entrevista. Então, vou fazer uma sequência assim, pedir para a Rita falar, porque a Rita também estava como participante, né? Uhum. Como é que foi? E- Então, é muito interessante, né? Porque o psicodrama público, ele é sempre uma surpresa, né? Ele não, a gente nunca sabe o que vai acontecer e vai depender dos participantes, do tema e também vai da condução. Eu acho que a Andrea, ela facilitou na condução dela, leve, né? E que todo mundo expressasse aquilo que gostaria a respeito do tema. Então, isso foi muito importante. E, quer dizer, a Leide já falou muita coisa que eu pensava, então,
Agora, a apresentação, né, descrição de cada um, eu achei muito interessante, né? A Andréia já tinha mostrado esse quadro para a gente, mas é muito interessante o que já foi falado, a gente se apresentar de uma forma diferente, né? E as pessoas conhecerem a gente de forma diferente. Não é uma. Não é, eu lembrei do Harry Potter, né? Que os quadros falavam, então é uma coisa meio mágica, né? A gente se sente ali num desenho, num filme, é muito interessante, mas com produtividade, né? Com conteúdo. Então, isso foi muito importante eu ver. E, assim, de modo geral, eu fiquei mais quieta, mas participando por dentro, né? As coisas vão tocando a gente por dentro e a gente vai pensando o que é que está acontecendo comigo, né? Enquanto as pessoas falam. Esse também é uma diferença do psicodrama, né? Que você não precisa atuar, mas você atua inconscientemente, você pensa naquelas cenas, você segue as cenas, e você vai fazendo conexões daquela cena com você. Então, isso para mim é importante. E hoje, para mim, me pareceu um psicodrama filosófico, né? Como eu falei no final, porque todo mundo filosofou sobre a vida, né? A Sandra trouxe a questão de vida, né? Inclusive para a gente conjugá-la, e então assim cada um foi falando o seu aspecto mais importante da vida. E a gente entende, e assim isso fez eu falar, nossa, isso aí eu penso, olha, isso aqui, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas, ó, não tem, não sei, vou refletir mais. Então assim, eu acho que foi a Andréia mesmo que falou que não é só naquele momento que a gente pensa, né? A gente leva para casa, a gente leva dentro da nossa casinha interna esses questionamentos, né? Essas questões que todo mundo passa e às vezes a gente acha que passa sozinho. A gente não tem tempo de compartilhar, né? Às vezes a gente compartilha com um amigo ou outro, e aqui não, foi uma coisa tão suave de participar, todo mundo ficou tão à vontade, que isso que é importante, né? Não importa que tipo, o aprofundamento ou o psicodrama clínico, né? Que todo mundo acha que vai ser. Importa é o que aquilo representou para você, né? E para mim, eu acho que a gente leva essa sementinha do que foi falado e vai germinando e vai fazendo sentido para a vida da gente. Então, eu gostei muito desse psicodrama filosófico. Tá? E agradeço para vocês. Uma boa definição também foi mesmo. A Rita caiu. Caiu a internet dela. Que bom que caiu no final. Vamos lá. Isso mesmo. E foi interessante que ela colocou esse aspecto filosófico, né, que teve dessa vez, que a gente foca muito nas cenas do como ser, mas às vezes por palavras também. Acho que até um novo formato de psicodrama que pode seguir pela poesia, pela música, pela filosofia, em que as cenas acontecem mais nas falas do que na representação corporal, não é? Esse foi um aspecto bem interessante do psicodrama de hoje. Então, Sandra, vamos ver o que você, como ego auxiliar, tem para contar para nós. Olha, a internet da Rita caiu e ela está voltando para o nosso convívio. Mas pode ir falando, Sandra. Então, eu falo a partir desse papel do ego auxiliar, né, que eu o compreendo como um papel que, junto com o diretor e o grupo, vai fazendo a ação acontecer, né? E o que a gente experimentou aqui foi uma ação muito fluida, né? Que começou com uma proposta de aquecimento que vocês já colocaram, que foi conduzindo o grupo para um fluir, né? Para um lugar onde pôde ter expressão que estava com as pessoas e enquanto grupo produzindo a sua própria ação, né? Eu quero destacar o compartilhar, que é um momento muito importante e é onde o grupo
pode, de alguma forma, dar e receber de quem está junto, né? E se eu fosse sintetizar o que a gente viveu hoje aqui, tem uma fala de um compartilhar que dizia assim, não dá para ser feliz sozinho. Para mim isso é grupo, né? No grupo a gente descobre que não dá para ser sozinho, né? Nem feliz nem triste. A gente só pode ser o que quiser no grupo, né? A personagem Vida, convidando o grupo a conjugá-la, eu acho que foi um ponto importante, porque a vida convida a gente a assumir em primeira pessoa, mas junto com o outro. Então, dois eus viram nós, né? Viram eles, viram grupo, né? Então, a proposta fechou de forma belíssima, né? Poética, né? Porque a vida precisa ser conjugada o tempo inteiro, com tudo que ela tem, né? Então, eu queria só destacar isso e muito honrada de estar aqui, começando o primeiro psicodrama do ano aqui no Centro Cultural, com a André, com a Gelsi, com todos vocês. Muito agradecida mesmo. Obrigada, Sandra, pela sua participação no psicodrama, como ego auxiliar, e nessa entrevista também pelas suas considerações. Se a Andréia quiser dizer mais alguma coisa. Acho que eu quero só agradecer mesmo, né? A gente faz essa entrevista logo após, que ainda a gente não elaborou muito, mas eu acho que o meu subjetivo era isso, deixar leve, mas leve não quer dizer superficial, né? Isso, verdade. A gente olhou para várias coisas, então eu particularmente saio pensando em ações mesmo concretas do que eu posso fazer para este ano ser valorizar a vida, né? Eu acho que é isso. Isso mesmo. Muito Obrigada. obrigada a todas pela participação. E o que eu mais gosto é isso mesmo, é do dia seguinte, quando a gente pode pensar sozinha em outras associações, em outras situações, né? Isso é o psicodrama. Obrigada a todas. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.